O dia clareou, iluminando a vida vem levar o meu calor na janela do meu quarto, que me faz querer te navegar. Essa voz da procura de lei, procura essa música, acabou, amanheceu, o dia já é outro. Dormir? Não. Estou estudando com você pneumonia, a arte da pneumonia, certo? Vamos lá, vamos nos divertir diante desse assunto único. Vamos lá, pneumonia de querida comunidade. O que é uma pneumonia? Então, se você estudou sarcoidose diferente, se você estudou sarcoidose, você viu lá que a sarcoidose, ela era, no final das contas, uma pneumonia. Perdão. Sim, era uma pneumonia, porque era uma pneumonia de caráter intersticial. Olha que interessante, né? É uma inflamação, é uma inflamação aguda que está acontecendo no ambiente alveolar, beleza? No caso da pneumonia, ela pode ser intersticial, no caso da pneumonia intersticial, beleza? Mas aqui a gente está diante de uma pneumonia de caráter o quê? Uma pneumonia de caráter agudo. Isso é importantíssimo para a gente entender o que está acontecendo aqui, né? E só nesse vídeo minha barra está realmente muito grande, muito volumosa. Talvez eu não corte, deixe ela mais, beleza? Tô um pouco tonto, tô com sono, certo? Tô com sono. Mas as principais causas são o quê? Vírus, bactérias, fungos, certo? Mas principalmente aí as bactérias que vão ser a principal causa, né? A gente vai citar aí o Streptococcus pneumoniae, o H. influenzae. Vamos destacar aí a clamídia como fungo importante, menos comum. Vírus é menos comum, né? Os germes atípicos são a clamídia, pneumonia. O outro lá que eu esqueci o nome. E o outro lá que eu esqueci o nome também, que a gente vai lembrando aqui enquanto for estudando, né? Porque aqui é um estudo em cima de tudo. Então, vamos lá. Nós temos tipos de pneumonias adquiridas na comunidade, né? O tipos de pneumonia. A primeira pneumonia adquirida na comunidade é aquele que o paciente vem de fora e procura o hospital porque adquiriu uma pneumonia. Isso aí todo mundo entende, beleza? Isso aí é clássico, isso aí é notório, é entendível. O que é uma pneumonia hospitalar? Uma pneumonia hospitalar é aquela que foi desenvolvida depois de 48 horas do início da internação, ou depois de algumas condições específicas que você tem que tratar como pneumonia hospitalar, que no caso é quando nós temos um paciente que veio de um asilo de idosos, um paciente que utilizou antibiótico-terapia em até 30 dias anteriores, fez QT, certo? Teve tratamento para escara, certo? O paciente que fez antibiótico-terapia prévia via endovenosa, no caso, ou então que teve uma internação 2 ou mais vezes nos últimos 90 dias, beleza? Então esses são os critérios que a gente vai falar sobre pneumonia para classificá-la dentro do tipo de pneumonia hospitalar. Então, teve internação prévia nos últimos 90 dias, mais de 2, pneumonia hospitalar. Veio de um asilo de idosos, pneumonia hospitalar. ATB endovenosa, hospitalar. Quimioterapia, hospitalar. Fez diálise recente, né? Tratamento clínico de diálise, hospitalar. E para finalizar, a nossa queridíssima... Como é o nome? Vamos ver se a gente lembra. Não estou conseguindo lembrar. Vamos ver. Tratamento de escara nos últimos 30 dias, certo? Tudo isso, QT, ATB, escara nos últimos 30 dias. O outro é nos últimos 90. Ou então, realiza tratamento de diálise clínica. Então, tudo isso vai classificar como hospitalar. Vamos ver se a gente consegue lembrar. Então, isso é o que classifica como hospitalar, certo? 90 dias. Caramba, eu tô preso nesse assunto, né? 90 dias de que, meu Deus do céu? 90 dias de 2 ou mais internações. 30 dias de ATB, de QT ou de tratamento de escara, ou então diálise, certo?
Também nós temos que ter a famosa pneumonia, que a gente vai chamar de pneumonia associada à ventilação mecânica, que foi desenvolvida em 48 a 72 horas após ventilação mecânica, endotraqueal ou qualquer tipo de ventilação invasiva. Então, 48 a 72 horas, beleza? Então, essa é a lógica. Show de bola. Não vamos ficar mais presos nessa parte. Então, a pneumonia é a principal causa de internação, isso é muito importante, né? Então, você aí que está estudando pneumonia tem que saber que ela é uma das principais causas de... Deixa eu pegar aqui uma cor diferente. Uma das principais causas de internação no mundo. A mortalidade vem descendo porque cada vez mais você tem acesso ao tratamento, blá, 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 blá. Ela vai matar principalmente nos extremos de idade, então abaixo de 5 anos e acima de 70, onde tem maior mortalidade, a faixa etária que mais morre aí. Não absolutamente, obviamente, relativamente, certo? E a gente tem uma redução na mortalidade da pneumonia de maneira importante. Não sei na pandemia agora. Eu sei, com certeza na pandemia teve um aumento estrondoso desses casos, já que a Covid aí, juntamente com a pneumonia, se tornou a principal fonte, né? Também a gente vai ter aí que destacar que o bom manejo da pneumonia ela vai se pautar pelo quê? Pelo reconhecimento dos fatores de risco, pelo bom diagnóstico que seja certeiro, certo? Também, além de ter o bom diagnóstico, ter reconhecido os fatores de risco. Eu tenho que escolher o antibiótico correto, saber o local de tratamento e considerar aí o nível de gravidade da doença, certo? Então, quando é que a gente pensa em pneumonia? Quais são os critérios que a gente vai usar? Então, o critério principal, tosse. Tem que ter tosse na clínica. Então, o paciente sintomático respiratório tem que ter tosse. E qualquer outro, certo? Sintoma. Então, se ele tem tosse e dispneia, conta. Se ele tem tosse e dor pleurítica, conta. Se ele tem tosse e febre, conta. Tosse e expectoração, conta. Tosse e calafrio, conta. Tosse e confusão mental, conta também. Tosse e, deixa eu ver mais um, sudorese, conta também. Tosse e mialgia, conta também. Então, manifestações sistêmicas e manifestações do achado físico também contam como algo a mais, certo? Então, é tosse mais alguma coisa, né? Pode ser crépito no exame físico, pode ser submaciez da percussão, pode ser aumento do frêmio tóraco-vocal, pode ser tudo, né? Eu tenho que ter isso e tem que ter um achado radiológico positivo, uma nova opacidade acontecendo. Então, esse infiltrado multilobular pode aparecer, por exemplo, ele pode ter presença de padrão acinar com broncoalograma aéreo, que é muito característico aí da nossa queridíssima pneumonia. Então, tosse, mais algum sintoma e um achado novo de raio-x de tórax, beleza? É isso que a gente precisa. Então, raio-x de tórax, muito importante, certo? Então, todo paciente sintomático respiratório, eu peço um raio-x de PA e perfil, para ver se justamente eu identifico alguma alteração visível nesse exame de imagem, né? Então, nesse paciente aqui, a gente observa um padrão acinar bilateral, fazendo o famoso sinal da silhueta, né? Então, eu tenho que pedir em perfil também, certo? Para identificar, localizar. Ele está mais localizado aí, provavelmente, no lobo médio, né? Porque ele está cobrindo a silhueta cardíaca. Então, isso é importante a gente destacar como sendo importante, como sendo delimitador aí do posicionamento desse nosso queridíssimo padrão acinar, que denota a consolidação. O broncoalograma aéreo também está muito presente, né? Ah, pedir raio-x deu positivo, então eu vou pedir uma tomografia. Sempre? Não, nem sempre. Então, para iniciar o tratamento, você não precisa jamais pedir tomografia. A tomografia ela vai servir para quê? Ela vai servir quando você tem dúvida da presença ou não de uma consolidação de caráter pneumônico. Você, quando tem dúvida a respeito da existência de outras doenças, como, por exemplo, uma neoplasia. E quando você tem uma dúvida em relação à questão do quê? Do quê? Quando você tem o quê? Quando você tem aí... quando você quer identificar complicações. Como, por exemplo, um derrame pulmonar, um pneumotórax, um derrame parapneumônico, com tudo isso é importante. Então, a tomografia ela vai vir nesse sentido, né? Outro exame que pode ser muito importante, que pode ser utilizado, mas também que não é obrigatório, é o ESG, né? Então, a ultrassonografia de tórax ela pode ter um efeito importante para a identificação de derrames pleurais, identificação de consolidação, identificação de alteração subpleural, do limite da pleura e padrão intersticial próximo do local da lesão. Então, nem sempre, obviamente, a gente não vai conseguir identificar padrão intersticial
espalhado por todo o pulmão, porque simplesmente a USG vai ficar focada em um determinado local, certo? Mas a gente pode encontrar as consolidações. Então ela tem uma acurácia muito boa, inclusive melhor do que a do raio-x. Olha que interessante, né? Sensibilidade e acurácia muito boa, certo? Então deu para entender essa lógica. Sempre vou pedir raio-x, vou encontrar broncogama aéreo, vou encontrar padrão acinar, vou encontrar as opacidades, vou encontrar aí sinal da silhueta. Show de bola. Posso localizar. Isso aí é fundamental para dar meu diagnóstico. Tomografia, eu vou ver complicação, vou ver neoplasia, vou confirmar se tem consolidação mesmo. O SG, vou confirmar as consolidações, vou ver derrame pleural, vou ver alterações subpleurais e dos limites da linha pleural, certo? Poder identificar também padrões intersticiais. Então, esses são os exames de imagem, beleza? Se eu identifico um derrame pleural no nosso paciente, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que drenar, fazer uma toracocentese com o objetivo de quê? Certo? Com o objetivo de puncionar, no caso, né? Toracocentese. Eu preciso puncionar com o objetivo de quê? De fazer um exame, identificar se realmente é o bichinho, ele é se ele é um empiema, certo? Identificar a possível formação do empiema. Se ele tem justamente a característica de exudato, que é a característica de um derrame parapneumônico, e além disso, identificar justamente se tem presença de um empiema, se é um derrame pleural parapneumônico complicado, certo? Que a gente sabe que é aquele parapneumônico que tem um DHL muito alto nível de proteína, ou então tem uma ectoscopia já com aspecto purulento. Isso já é suficiente. Então a gente achou esse exame aqui, a famosa derrame pleural, a curva de Demoisal, identificando justamente um derrame parapneumônico, né? Então, muito importante isso aí para a gente identificar. Então, acima de 5 centímetros, a gente já tem que fazer um processo de punção com o objetivo de identificar aí alterações, certo? Então, posso pedir toracocentese também, a depender do caso, certo? Fundamental no meu paciente. Então, vamos imaginar. Então, a gente vai gerando a sequência, né? Então, fui lá, vi no meu paciente. Ele estava com tosse, mais os sintomas. Aí, eu pedi raio-x de tórax para ele. Não quero pedir TC agora, não quero pedir USG agora. Eu tenho que pedir avaliação da tracosóide, eu vou pedir uma oximetria, vou pedir uma saturação sempre, né? Então, fazer a saturação, ver o nível de saturação do paciente e identificar justamente se há um quadro de insuficiência respiratória para fazer justamente uma oxigenoterapia e indicar a internação. Então, saturação abaixo de 90, eu já vou adicionar aqui, saturação abaixo de 90 já indica a internação, certo? Então, fundamental isso que a gente está falando, né? A saturação periférica de oxigênio é muito importante, é marcador de gravidade, beleza? Então, sempre avaliar a troca gasósa, sempre ver uma saturação. E a saturação, ela pode indicar, inclusive, que você faça uma gasometria, beleza? Então, sempre fornecer oxigênio suplementar e, obviamente, internar o paciente que está precisando, já que ele está saturando mal, certo? Então, paciente com pneumonia, vê saturação, raio-x, saturação. Então, o que eu pedi? Raio-x e oximetria. Show de bola, tenho essas duas informações. Aí, obviamente, eu preciso fazer um diagnóstico microbiológico, correto? Negativo, né? Nem todo paciente vai fazer cultura, nem todo paciente vai ser um diagnóstico microbiológico. Qual paciente que eu vou solicitar cultura, hemocultura, testes de pesquisa de antígeno urinário, fazer pesquisa de galactomanana, é só no paciente grave ou no paciente com UTI, certo? Paciente com UTI, paciente grave, ou que não respondeu à terapia empírica inicial, aí realmente eu tenho que o quê? Eu tenho que fazer uma cultura, eu tenho que pedir uma cultura, beleza? Então, por que eu não peço cultura? Porque geralmente ele não dá positiva, né? Geralmente ela não positiva. Então, a hemocultura não é um critério diagnóstico. A cultura do escarro e a hemocultura geralmente é indicado quando o paciente ele tem uma bronquiectasia já. Normalmente ela não está identificada para pneumonia, mas eu posso pedir eventualmente aí, quando eu quero identificar esses dois, o Streptococcus pneumoniae ou a Legionella, então o nome do bicho é Legionella, né, que é aquele atípico. Então a gente falou do Streptococcus pneumoniae, a gente falou do H. influenza, que eles são os típicos, e a gente tem o Legionella, o Mycoplasma e a Cândida, certo? A Cândida pneumoniae. Esses são os atípicos, Legionella, Mycoplasma
e Candida pneumoniae, que seria um fungo, né? Então, se eu estou na caça de um fungo, Galactomanana. Se eu estou querendo fazer pesquisa para Legionella e para Streptococcus pneumoniae, aí eu vou lá e faço pesquisa de antígeno urinário. Se eu estou a fim de identificar bronquiectasia, o paciente tem bronquiectasia, eu posso fazer um exame direto de escarro, certo? A hemocultura ela só vai positivar poucas vezes com o objetivo de identificar aí qualquer tipo de antígeno que esteja presente na pneumonia, certo? Então a hemocultura pode ser feita. O que mais? Por enquanto é isso, né? Então, e eu só vou fazer isso no paciente com grave, no paciente com UTI, na UTI, o paciente que não responde bem à terapia empírica, né? Então tudo isso é medida aqui de conduta, eu vou deixar bem marcadinho aqui pra gente lembrar. Show de bola. Próximo passo, a gente tem que avaliar o paciente. Então a gente já viu, a gente já identificou que o meu paciente é o quê? Que ele tá com pneumonia. A gente pediu raio-x e identificou, pronto. Pediu raio-x, tá tranquilo. Meu paciente tá internado, pedi cultura. Meu paciente tá grave, né? Que eu vou ver agora se ele tá grave ou não. Pedi cultura. Meu paciente não respondeu o tratamento inicial, que eu não fiz o tratamento ainda que eu vou falar. Aí eu peço cultura também. Hemocultura, cultura de escarro, galactomanana e, como é o nome do bichinho, pesquisa de antígeno urinário. Beleza? Depois eu vou falar dos biomarcadores, são outros exames que tem. A procalcitonina e a RT-PCR não, e a PCR, né? E aí, o que é que a gente tem importante? Que é justamente como avaliar a pneumonia. A gente tem esse critério aqui, ó, divertidíssimo. Olha esse critério aqui, ó. Esse critério aqui. Que é o critério de Kurbe, né? O critério de Kurbe, ele se caracteriza pelo quê, senhores? Ele vai ser justamente um método clínico barra laboratorial, né? Que só tem o U de laboratorial, com o objetivo de ver o nível de gravidade. E aí eu sei o que é que eu vou fazer com o meu paciente. Se eu vou interná-lo, se eu vou tratar ambulatorialmente, ou se eu vou tratar como PAC grave, né? E aí o Kurbe ele é muito importante, é o Kurbe 65, né? Kurbe 65, C de confusão. Então o paciente confuso, ele é considerado aí, ele já pontua 1. O paciente com ureia acima de 50 mg por decilitro, ele pontua de novo. O R vai ser não estou querendo olhar. O R vai ser de respiração, beleza? Então a frequência respiratória maior do que 30, o paciente está apneico, né? A gente sabe que o máximo seria 20, né? 12 a 20, então o paciente está com 30. Uma Kurbe, né? Respiração. E o B seria a pressão arterial, CURP, né? CURP, não, tá Kurbe, mas é CURP. Blood pressure, né? De blood pressure. E aí vai ser uma sistólica menor que 90 e uma diastólica menor do que 60, indicando a presença aí de possível choque séptico. E isso vai ser importantíssimo, complementando com a idade, que vai ser, no caso, 65 anos. E aí, nesse caso, todo paciente que pontuar 0 ou 1 vai ser internado. Vai ser tratado ambulatorialmente. Todo paciente que fizer 1 ou 2 vai ser simplesmente tratado com internação. Se ele fizer mais de 3, a gente tem um caso grave com alta mortalidade, aí eu tenho que tratar como PAC grave, beleza? Tá escrito aqui, ó. Então aqui, ó, o 1, desculpa, é 0,1, 1 ou 2 não, 0,1 para mortalidade baixa, o 2 para mortalidade média, que eu tenho que internar, e o 3 ou mais para mortalidade elevada, beleza? A lógica é essa. Mas aí fez uma adaptação, porque nem sempre você tem ureia. E aí esse 1 sai daqui e vem para cá, beleza? Que é a mesma coisa. Então se eu pontuar 0, ambulatório. Se eu pontuar O2, internação. Se eu pontuar 3 ou mais, aí eu vou lá e simplesmente trato como pneumonia grave, né? Aqui, ó, é o CRB 65, Kurbe. Confusion Respiratory Blood Pressure 65, né? Então essa é a paradinha. A diferença é que um vem para cá, beleza? É para tratar, para fazer o mesmo teste sem precisar do quê? Sem precisar de ureia, porque nem sempre você tem ureia. Se tiver, considere. Se não tiver, não considere, certo? E o que é um PAC grave? Que é justamente para você fazer a
a análise se realmente é PAC grave. Obviamente, se pontuou 3 ou mais, você já disse que é PAC grave, beleza? Mas se você tiver um pouquinho mais de paciência, aí você vai lá e faz os critérios de ATS de PAC grave, que aí vai ser a mesma coisa do CURB não, sem o U, né? Sem ureia. O do CRB 65, mais 4 coisas, né? 2 critérios maiores, que vão ser justamente a necessidade de intubação e a necessidade de intubação e choque séptico, que são os critérios maiores, e os critérios menores são o CRB, ou seja, confusão, frequência respiratória acima de 30, PA maior do que 90, PA sistólica, e maior do que 65 anos. O outro vai ser os 2 adicionais, que vão completar os 4 que eu tinha falado inicialmente. Vai ser uma PO2 barra FO2 maior do que 250, beleza? E a presença radiológica de infiltrado multilobar, né? Multilobares. Então tem mais de um lobo afetado. Então tudo isso vai ser critério para dizer que a PAC é grave. Eu só preciso de um maior e 3 menores, beleza? Tudo isso vai ser suficiente. E aí os marcadores, os biomarcadores, quem vai falar do PCR e o da procalcitonita. A PCR ela vai ser um marcador muito importante, mas ela vai se positivar toda vez que tiver infecção ou processo inflamatório. Então ela é mais inespecífico. Se eu tiver a procalcitonina, ela vai positivar muito mais quando tiver infecção bacteriana e vai ficar negativo quando não tiver vírus. Então é muito importante, por exemplo, no diagnóstico diferencial como a COVID-19, que é viral, beleza? Então, procalcitonina está feito muito. E um RT-PCR pode ser positivo também. O RT-PCR não, que aí está sendo utilizado na COVID, né? Mas o PCR, no geral, ela é positiva qualquer processo inflamatório / infeccioso, beleza? Ela é muito mais importante, a PCR, no intuito de controle prognóstico, né? De evolução da infecção. Então, vamos imaginar que eu estou com um paciente, falta o prognóstico, né? Um paciente que está com a PCR abaixo de 100 aí no início da pneumonia. Se eu estou com a PCR abaixo de 100, eu já tenho um bom prognóstico, né? Provavelmente ele não vai ser intubado, provavelmente ele vai responder ao tratamento, provavelmente não vai ser uma pneumonia complicada, provavelmente ele não vai morrer, beleza? Nos próximos 30 dias. Então, melhora o desfecho de mortalidade, de ventilação e melhora o desfecho de mortalidade, de ventilação e de complicação, né? Se eu tiver acima, obviamente vai ser pior. E uma não redução após 4 dias de 50% do valor inicial da PCR também indica a mesma coisa, só que ao contrário. Então, mais mortalidade em 30 dias, mais complicações e mais chance de intubação. Então, ele serve para ver se está melhorando. Se não estiver melhorando, aí eu tenho que identificar fatores de risco que estão realmente comprometendo o meu tratamento da pneumonia, certo? Então, é importante a gente seguir algumas etapas com o objetivo de identificar aí se o paciente ele vai ficar naquele determinado local. Se ele vai ser internado, se ele vai para casa, se ele vai para UTI. Então, a primeira etapa é ver justamente se tem alguma doença associada. Então, presença de comorbidade, certo? Que precisa ser tratada, aí eu já vejo se tem alguma doença associada. O segundo ponto vai ser ver o CRB 65, ou seja, qual é o nível de gravidade da minha pneumonia, né? E a gente já tem algumas recomendações em relação a isso. O terceiro ponto é ver o nível de oxigenação. Então, obviamente, se eu tiver uma SpO2 no caso, de menor do que 90, eu já interno. Se eu tiver justamente aí efeitos radiográficos muito complicados, como por exemplo aí um derrame pleural, um infiltrado multilobar, tudo isso é importante, beleza? Então, paciente com crise de asma, por exemplo, ele já falha no primeiro item. Qual o próximo tópico? É justamente se eu tenho uma capacidade cognitiva e econômica para fator social e cognitivo. Então, se o paciente ele tem consciência do tratamento que ele está recebendo e se ele tem condições econômicas de se manter em casa com aquele tratamento, né? O próximo vai ser justamente uma questão de fatores econômicos em relação à questão do medicamento e em relação ao retorno para avaliação, né? O fator social está mais relacionado com o cuidado familiar, se ele consegue se cuidar sozinho, se ele consegue entender qual é a prescrição.
Depois eu vejo a acessibilidade à medicação oral. Então, todo paciente que não está conseguindo responder bem à medicação oral tem que ser internado, porque ele precisa tomar endovenoso, certo? Lembrando que o paciente que recebeu um antibiótico endovenoso nos 30 dias tem indicação justamente de ter o reconhecimento da sua pneumonia como internação hospitalar, beleza? Como uma pneumonia hospitalar. E por fim, o julgamento clínico. Então, essas são algumas etapas que a gente tem que considerar para ver o local onde ele vai ficar. Então, a gente avaliou, viu o local onde ele vai ficar e agora a gente pode iniciar o tratamento, né? O diagnóstico microbiológico ele não vai dar resposta na maioria dos casos. Então, a gente não consegue, inicialmente, já dar o resultado no escarro, um teste de escarro direto e numa cultura de escarro, eu não consigo delimitar logo instantaneamente, ou numa hemocultura, qual vai ser o tratamento, né? Então, por isso que eu tenho que fazer um tratamento empírico toda vez, né? Basicamente, toda vez eu tenho que fazer um tratamento empírico, baseado justamente no que é mais provável. E o que é mais provável? São esses aqui, como a gente já falou, né? Então, o Streptococcus pneumonia, ele é muito provável. O Haemophilus influenza, ele é muito provável. E aí tem os 3 atípicos, que é a clamídia, pneumonia, o micoplasma e a que eu sempre esqueço o nome, que é a legionela, né? É só lembrar da legião, né? Então, eu tenho que ter uma legião de macrófagos nela, né? Para poder defender dessa pneumonia de neutrófilos. Legionela. Legionela. E por fim, os vírus, né? Então, todos eles vão ser considerados aí em tratamento. Vírus tem que tomar antibiótico, né? Não. Então, obviamente, aí o tratamento aqui vai ser voltado só para antibióticos, que são mais comuns. Beleza? Geralmente, a gente tem muita associação, certo? E aí, a escolha do antibiótico é no mais provável se ele tem alguma história de alguma viagem. Então, o micoplasma dá em muita viagem, por exemplo, se você for para uma caverna. Se tem algum fator de risco, o local de tratamento é muito importante. E também a presença de doenças associadas também vai ser sempre fundamental, certo? Então, essas são as lógicas que a gente vai utilizar para voltar ao meu tratamento. Tratamento com antibiótico, né? E aí vem essa parte aqui que eu vou tentar não olhar, porque é o que vai cair na prova, eu tenho que saber qual vai ser o tratamento que vai ser, certo? Então, o tratamento ele vai se diferenciar aí direitinho no tratamento para UTI, no tratamento para enfermaria e o tratamento para hospital, beleza? E depois o tratamento específico para alguns patógenos que estejam chamando a atenção, certo? Então vamos com calma. Primeiro tratamento, estamos falando de tratamento ambulatorial. O paciente que não tem nenhum fator de risco, o paciente que não teve tratamento prévio, o paciente que não foi hospitalizado, o paciente que não fez nenhuma espécie de diálise, certo? Não tem fator de resistência, não tem alergia, não tem resistência a nada. Ou seja, o paciente limpinho, novinho para eu tratar, com uma pneumonia leve, certo? Vamos lá imaginar que ela está com Kirby pontuando 0, no máximo pontuando 1, Kirby 65, beleza? Paciente limpinho, o que é que eu faço? Amoxicilina com clavulanato, certo? Ou amoxicilina ou amoxicilina, né? Uma amoxicilina com clavulanato, que nada mais é do que um beta-lactâmico. Ou eu posso usar um macrolídeo, que vai ser a azitromicina ou claritromicina, beleza? Novamente, azitromicina ou claritromicina. E paciente normal. O paciente grave, o paciente que veio aí que vem apresentando gravidade, que vem com fator de risco, que vem com uso recente de antibiótico, aí eu vou lá e vou fazer macrolídeo mais o beta-lactâmico, beleza? Então eu vou fazer amoxicilina mais clavulanato, amoxicilina mais clavulanato, não sei nem se existe amoxicilina, certo? Tá igualzinho, né? Amoxicilina com clavulanato. E o macrolídeo que vai ser a azitromicina ou claritromicina. Show de bola? Deu para entender. Outra possibilidade é utilizar justamente a levofloxacina, moxifloxacina. Levofloxacina, moxifloxacina, no caso em paciente que tem alergia ao beta-lactâmico. Esse é o tratamento ambulatorial. Levofloxacina, amoxifloxacina. Então, tem a amoxicilina e tem a moxifloxacina, né? Não é a amoxicilina, é a espaço moxifloxacina, beleza?
Também tem a gemifloxacina, que está pouco sendo utilizada, mas são essas possibilidades. Então, ou é um, ou é outro, ou são os dois, ou é levofloxacina, moxifloxacina, beleza? Esse é o tratamento ambulatorial. Como é o tratamento de enfermaria? A gente já vai sair da amoxicilina e vai para a ceftriaxona ou a cefotaxima, cadê? Cefotaxima, exatamente, cefotaxima. Então, ceftriaxona e cefotaxima, que são cefalosporinas de primeira geração. Eu uso isso ou uma amoxicilina com clavulanato, certo? Uma amoxicilina com clavulanato, mas eu tenho que ter um macrolídeo junto também, beleza? Macrolídeo, que é azitromicina e claritromicina, beleza? Então eu vou utilizar uma cefalosporina de terceira geração, ou um macrolídeo, ou uma amoxicilina mais clavulanato, mais um macrolídeo. Ou então eu vou utilizar aí a ampicilina, que é uma penicilina, se não me engano, penicilina de amplo espectro, né? Que é a ampicilina mais o subactam, certo? Ampicilina e subactam, mas sempre com um macrolídeo junto, beleza? Não, perdão, em substituição à amoxicilina, a gente está falando do macrolídeo, então presta atenção. Ou é cefalosporina de terceira geração, ceftriaxona, cefotaxima, mais macrolídeo, certo? Ou a ampicilina e subactam mais macrolídeo, ou é cefalosporina de terceira geração, cefotaxima, ceftriaxona, mais um beta-lactano, que no caso vai ser a amoxicilina, mais o clavulanato, beleza? Outra coisa importante vai ser justamente que você pode utilizar simplesmente o levofloxacino e o moxifloxacino também, nesse caso, né? No paciente que vai ficar na enfermaria. Se o paciente for ficar na UTI, aí eu tiro essa parte aí o juiz de baixo e só pego o primeiro, né? Que é a cefalosporina de terceira geração, ceftriaxona, cefotaxima, mais o nosso queridíssimo quê? A nossa queridíssima ampicilina barra subactam, certo? Mais um macrolídeo, beleza? Que é justamente a nossa primeira opção aqui, né? Nota que é a primeira opção. E em substituição a isso aí, a gente pode utilizar como outra a cefalosporina de terceira geração, ceftriaxona, cefotaxima, mais uma quinolona respiratória, beleza? Show de bola? Deu para entender? Essa é a lógica. Ou seja, ou é a ceftriaxona mais o subactam, ou é a ou seja, o que é que está no mesmo nível aí? É a ampicilina com o subactam está no mesmo nível da ceftriaxona, no primeiro caso. E eles podem vir os dois com macrolídeo, ou então eu posso ter uma cefalosporina de terceira geração, mais o nosso queridíssimo combinho da amoxicilina com clavulanato. Outra possibilidade vai ser sempre o levofloxacina, o moxifloxacina, certo? Lá no tratamento do paciente com TI, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a cefalosporina de terceira geração, ou o subactam, mais o macrolídeo, que é a primeira opção de cima, ou então a cefalosporina de terceira geração, mais uma quinolona respiratória. Isso é o que a gente tem, certo? Esses são os tratamentos básicos. Depois a gente tem um tratamento que voltado para umas coisinhas específicas. Então imagina que eu tenho um pneumococo que é resistente à penicilina. O que é que eu vou fazer nesse caso de pneumococo? Eu tenho que aumentar a dose do meu beta-lactâmico. Então eu posso utilizar inclusive a amoxicilina com clavulanato, certo? Porque ele é resistente à penicilina. Ou eu posso utilizar como alternativamente um macrolídeo, uma ceftriaxona. Posso utilizar aí uma amoxiciclina também, beleza? Com clavulanato. Tudo isso é possível. O que mais? Amoxiciclina com clavulanato. Eu posso utilizar como opção também aí, sim, e sempre botar o beta-lactâmico com macrolídeo, né? Então ele vai ter um tratamento muito parecido com os casos graves do ambulatório, beleza? Então basicamente a mesma coisa, é igual ao grave. Também eu posso utilizar aí uma fluoroquinona, né? Em casos mais graves aí eu vou utilizar uma ceftriaxona, cefotaxima, que é essa cefalosporina de terceira geração, beleza? Tratamento igual, portanto, aí o de uma UTI, certo? Então essa é a opção
aí para o pneumococo resistente. Quando eu tiver aí o nosso queridíssimo Staphylococcus, né? Quando eu tiver um Staphylococcus, aí eu vou utilizar duas coisas, né? Que é a clindamicina, a vancomicina ou a linezolida, certo? Clindamicina e linezolida. Eles vão servir também para quando o Staphylococcus aureus ele é resistente à meticilina, só que no caso a clindamicina não vai funcionar nesse caso, certo? Então clindamicina, linesolida, clindamicina, linezolida, são os mais importantes aqui. Quando a gente está falando do nosso queridíssimo Staphylococcus aureus, não, das enterobactérias gram-negativas, produtores de beta-lactamase, aí a gente vai utilizar um cara chamado de ertapenem, né, que são os cardapenêmicos, o meropenem e carbapenem. Então, o carbapenem e o meropenem, eles vão servir para tratar principalmente aí contra as nossas queridas pseudomonas. Então, paciente que tem aí alguns grupos de risco que a gente vai falar já já, ele vai ter tendência a ter a nossa queridíssima pseudomonas, certo? Então, esses pacientes que têm mais chance de desenvolver pseudomonas, você tem que tratar esses pacientes com uma fluoroquinona, certo? Anti-pseudomonas, certo? Fluoroquinona anti-pseudomonas. Também posso utilizar aí a piperacilina com tazobactam, certo? Que é famosa, piperacilina com tazobactam, ou posso apelar direto para o meropenem, que é um carbapenêmico, certo? Juntamente com o carbapenem. Então, basicamente a piperacilina com tazobactam é a resposta que você quer dar na prova. Por quê? Porque ela resolve tanto os de pseudomonas quanto os com bactérias gram-negativas. Então, infecção com bactéria gram-negativa. Então, imagina aí, por exemplo, na pneumonia aspirativa. O que é que você quer dar no paciente que tem pneumonia aspirativa? Você quer dar uma quinolona, você quer dar uma cefalosporina de terceira geração, beleza? Então, a mesma lógica aqui da pseudomonas, que é uma fluoroquinona, certo? Então, aqui vai dar fluoroquinolona. Aqui vai dar também, só que é só quinolona. E no caso de uma aspiração gástrica, de uma pneumonia necrosante, ou seja, tudo que pode ter bactéria gram-negativa, eu vou tratar aí com beta-lactâmico mais clavulanato, mas eu posso tratar também com uma piperacilina com tazobactam, posso tratar com clindamicina, moxifloxacina. Moxifloxacina é essa que estava lá ali no tratamento tratamento básico, né? Tratamento de primeira linha, tanto no ambulatório quanto nas enfermarias. Ou seja, dá para fazer quase tudo aí nesses casos, mas é bom lembrar justamente da nossa queridíssima do tazocin, que é a piperacilina com tazobactam, beleza? Então, é isso que a gente tem. Aí tem essa parada que o beta-lactâmico tem várias ações, cada um vai ter uma ação diferente, então não adianta falar beta-lactâmico porque tem vários, né? E aí a lógica aqui, né? Se eu tiver um fator de risco para uma pseudomonas, eu vou dar logo um carbapenêmico, né? Para o paciente. Se eu tiver um caso mais inicial, um caso leve, eu posso ir para a amoxicilina, mas o carbapenêmico ele vai chegar nessa parte final, como por exemplo o meropenem, beleza? O meropenem, um ertapenem, que é utilizado em enterobactérias aqui, então todos eles podem ser utilizados nesse sentido, beleza? Que mais? Então, quais são os fatores de risco para pseudomonas, né? Então, são fatores de risco que geram aí resistência, né? Então, a pseudomonas ela vai acontecer naqueles casos aí que a gente conhece bem, né? Espera aí que tá tendo participação especial aqui. Que é justamente aí a utilização de corticoide, a utilização de 30 dias de antibiótico, internação prévia e desnutrição, beleza? Então, calma, eita, misturei as coisas, peraí. Isso aí eu tava confundindo com o dos entéricos, calma. Então, quais são os grupos de risco para o pseudomonas? São paciente que tem lesão estrutural, paciente que fez tratamento de antibiótico de largo espectro, corticoide e paciente desnutrido, né?
Grupo de risco aí para Pseudomonas aeruginosa e o grupo de risco para bacilo gram-negativo, que vai ser justamente aí a realização de diálise recente, via de asilos de idosos, tratamento de escara nos últimos 30 dias, quimioterapia e antibiótico endovenoso, beleza? Muito parecido com o quê? Muito parecido com o grupo de risco para a gente falar que é pneumonia hospitalar, beleza? Pneumonia hospitalar, muito parecido, certo? O outro vai ser o quê? A alteração da citoarquitetura, ATB de ampispético nos últimos 7 dias, desnutrição e utilizo de corticoide, beleza? Prednisona maior que 10 miligramas. Beleza, entendemos isso, vai ser meio difícil de lembrar, mas tudo bem, né? Fazer o tratamento o mais rápido possível. Então, até 4 horas do início do quadro é importante fazer isso aí, beleza? A gente pode encontrar fracasso terapêutico, né? Então, ao encontrar fracasso terapêutico, é importante reavaliar o paciente, tentar identificar outras causas, tentar identificar, por exemplo, TEP, IAM, vasculite, erros de diagnóstico, possibilidade de uma resistência, de uma resistência farmacológica do agente, possibilidade de co-infecção, quando não está coberto, complicações da pneumonia, então possibilidade do empiema, do derrame pleural, febre relacionada ao próprio antibiótico, então patógenos incomuns, então procurar aí outras causas que estejam provocando a pneumonia, inclusive o diagnóstico errado, né? E é por isso que uma das formas justamente é você ampliar, então ampliar para pseudomonas e principalmente para enterobactéria quando a gente tem esses casos específicos, né? Aqueles grupos que a gente viu. Então chegou um paciente idoso, você vai pensar em enterobactéria. Chegou um paciente que utilizou corticoide, você vai lá e diz que ele tem pseudomonas. Se ele tem uma lesão na pele, eu posso ter aí uma de estafilococcus. Eu vou utilizar o quê? Vou ampliar para clindamicina,